Você já parou no meio do dia sem saber o que estava fazendo antes de pegar o celular? Não foi distração, não foi falta de foco, foi um sistema operando exatamente como foi projetado para operar. Esse sistema não mora nos servidores de uma empresa, ele mora no seu córtex pré-frontal, na sua amígdala, nos circuitos de recompensa que foram moldados milhões de anos antes de você existir e que estão sendo explorados com precisão cirúrgica agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. O problema não é que você não tem força de vontade. O problema é que você está lutando contra engenheiros de persuasão com doutorado em neurociência comportamental, usando ferramentas que evoluíram para escapar de predadores na savana. Você entrou numa briga desigual, e a pior parte, você nem sabia que a luta tinha começado. Existe uma arquitetura de captura de atenção. Ela foi construída, testada, refinada por bilhões de usuários, e ela não funciona apesar de você. Ela funciona por causa de você, por causa de como o seu cérebro foi construído para funcionar. Cada notificação, cada scroll infinito, cada algoritmo de recomendação, são todos parasitas que aprenderam a imitar os sinais que o seu sistema nervoso foi programado para obedecer. A questão não é você usar as redes sociais demais. Essa pergunta é errada. A pergunta certa é: quando foi a última vez que você escolheu de fato que ia pensar nos próximos 30 minutos? Não no que o feed escolheu para você. Não o que a notificação te empurrou goela abaixo. Você com intenção deliberada. Se você está hesitando em responder, o loop já foi aberto. Vamos entender o mecanismo. Porque sem entender o mecanismo, tudo que você vai fazer é culpar a si mesmo por um progresso que é, em grande parte, bioquímico. O seu cérebro tem um sistema de recompensa baseado em dopamina. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Dopamina não é prazer. Dopamina é antecipação. É o sinal que diz: pode existir algo valioso aqui. E é o que te faz continuar scrollando mesmo depois de ter visto 50 posts que não te disseram nada de relevante. Porque o próximo pode ser diferente. O circuito não precisa de recompensa consistente para funcionar. Ele precisa de recompensa imprevisível. Isso tem nome: reforço de razão variável. É o mesmo mecanismo que faz máquinas de caça-níqueis serem tão compulsivas. Agora some isso ao cortisol. Quando você recebe uma notificação, o seu sistema nervoso interpreta aquilo como um sinal de urgência social. Evolutivamente, ser excluído do grupo significava morte. Então, o seu córtex produz uma descarga leve de cortisol, o hormônio do estresse. Toda vez que existe uma mensagem não lida, um like esperando, um comentário sem resposta, seu corpo está interpretando a caixa de entrada como uma ameaça de sobrevivência. Você não está viciado em redes sociais, você está no estado crônico de alerta. E tem um terceiro mecanismo mais silencioso, o Default Mode Network, a rede de modo padrão do seu cérebro. É o sistema que ativa quando você não está fazendo nada, quando você está no silêncio real. Historicamente, era nesse estado que ocorriam consolidação de memória, processamento emocional, pensamento criativo não dirigido. Era onde você encontrava a si mesmo. Hoje, esse espaço foi colonizado. O segundo em que você fica sem estímulo externo, a mão já foi para o bolso. O DMN não consegue mais completar o ciclo. Você está em déficit crônico de processamento interno. Perceba o que isso significa na prática. Você não consegue terminar um pensamento sem interrupção. Você começa a formular uma ideia e o celular vibra. Você retoma e a música entra na sua cabeça, porque você ouviu ela no feed mais cedo. Você está tentando pensar dentro de um sistema que foi projetado especificamente para impedir que você pense de forma contínua e dirigida. Não é fraqueza, é fisiologia, mas fisiologia está sendo explorada com intenção. Epicteto foi escravo, literalmente. O seu corpo não era ele. As suas escolhas físicas eram limitadas por outra pessoa, e mesmo assim, ele desenvolveu o que talvez seja a distinção mais precisa da filosofia ocidental: a diferença entre o que está no seu poder e o que não está.
Algumas coisas dependem de nós, outras não. As que podem As que dependem de nós, opinião, impulso, desejo, aversão. Agora as que não dependem de nós, corpo, reputação, poder, posse. Agora aplique isso ao estado que você está. O algoritmo não depende de você. O design da interface não depende de você. A engenharia de captura de atenção não depende de você, mas a sua atenção é o que você faz com ela, para onde você a direciona. Por quanto tempo? Isso em algum nível ainda depende de você. O problema é que o sistema externo aprendeu a simular estímulos internos com tanta eficiência que a fronteira entre os dois ficou invisível. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para publicar, não para ter seguidores, não para validação externa. Os pensamentos eram um protocolo de autoexame diário, um sistema para observar os próprios processos mentais e verificar se eles estavam alinhados com o que ele considerava racional e virtuoso. Isso é exatamente o oposto do que o feed produz. O feed não te pede para observar a sua mente. Ele te pede para reagir, sempre reagir, mas nunca examinar. Seneca disse que o maior desperdício é o tempo que passa sem que você perceba que estava sendo desperdiçado. Você se lembra o que estava fazendo ontem às 10 da noite? Com que intensidade? Se a resposta foi, não sei ao certo, então esse tempo não foi seu. Foi consumido por um sistema que se beneficia da sua atenção dispersa. A ausência de memória é o sintoma da ausência de presença. O estoicismo não diz que o mundo externo não existe ou que não tem impacto. Ele diz que o seu julgamento sobre o mundo externo é o único território onde a sua liberdade opera. E o que o sistema de captura faz é presencialmente contaminar esse território. Ele não precisa controlar o seu corpo, ele só precisa controlar o que você considera urgente, relevante e merecedor de atenção. Faça isso e o resto segue sozinho. Isso não é uma filosofia abstrata, é um mecanismo exato de como a manipulação funciona. Se o que foi dito até aqui ativou algo, uma memória específica, um padrão que você reconheceu, um desconforto que você não consegue nomear ainda, escreve isso nos comentários. Uma observação sua, porque o processo começa exatamente aí, no momento em que você começa a examinar o que está acontecendo dentro da sua cabeça, em vez de apenas reagir ao que está acontecendo na tela. Neuroplasticidade é real, mas ela não funciona como motivação, ela funciona como um protocolo. O cérebro reorganiza conexões sinápticas baseadas em repetição de padrão. Se você repete um comportamento, mesmo um comportamento de atenção, de onde você direciona o foco, as vias neurais associadas a esse comportamento se fortalecem. Você não muda quem você é, você muda o que você repete. Aqui está o protocolo. Não são sugestões, são intervenções com base em como o sistema nervoso processa e recalibra. Passo 1. Auditoria de entrada. Durante as próximas 72 horas, pegue um caderno e anote cada vez que você pegar o celular sem intenção declarada. Não julgue, só registre. O ato de registrar ativa o córtex pré-frontal, a região responsável por decisão deliberada, e começa a criar um circuito de observação onde antes só existia reação automática. Você está literalmente construindo consciência. Passo 2. Fricção intencional. Sempre que você for abrir um aplicativo de rede social, sempre fique movendo-o na tela inicial. O objetivo não é a abstinência, é introduzir latência entre o impulso e a ação. Meio segundo de fricção é o suficiente para que o córtex pré-frontal tenha tempo de processar. Esse intervalo é onde a escolha existe. Passo 3. Blocos de processamento sem sinal. Estabeleça períodos de 20 a 30 minutos com o telefone em outro cômodo e sem estímulo de fundo, sem música, sem podcast. O desconforto inicial que você vai sentir, aquela inquietação, aquela vontade de checar alguma coisa, é o seu DMN tentando reativar. Deixe o desconforto existir. Esse desconforto é o processo de reparo. Passo 4. Reapropriação do primeiro e último momento consciente. Os 10 minutos após acordar e os 10 antes de dormir são o estado de maior sugestionabilidade do cérebro.
e é o momento em que o sistema de captura causa mais dano por acesso. Remova o feed desses dois intervalos, substitua por registro escrito, leitura física ou simplesmente faça uma mini meditação. Não é um ritual, é um processo de perímetro. Passo 5. Intenção declarada antes do acesso. Antes de abrir qualquer aplicativo, articule em voz alta ou por escrito. Vou abrir isso para. Vou fechar quando for cumprido. Parece trivial, o impacto é mensurável. O ato de declarar intenção ativa o sistema executivo do cérebro e transformar o comportamento de reativo para dirigido. Você passa de usuário para operador. Nenhum desses passos vai te transformar. Transformação é uma palavra motivacional. O que esses passos vão fazer é começar a recalibrar o seu sistema, criar interferência nos circuitos automatizados, abrir espaço para que o processamento deliberado volte a operar onde antes só existia reflexo. Existe uma distinção que Epicteto fez e que quase ninguém cita corretamente. Ele não diz que você deve ignorar o mundo. Ele diz que você deve entender claramente o que ele é e o que ele não é. O mundo externo é dado, o seu julgamento sobre ele é construído e tudo que foi construído pode ser reconstruído. O sistema que te manipula não é malévolo no sentido moral. Ele é simplesmente otimizado para capturar atenção, gerar engajamento, maximizar tempo de tela. Ele não sabe quem é você. Ele não se importa. Ele está respondendo a sinais. E os seus sinais biológicos são previsíveis o suficiente para que ele funcione com precisão estatística sobre bilhões de pessoas ao mesmo tempo. O que isso significa? Significa que a resistência não precisa ser dramática. Ela não precisa ser uma ruptura total, uma rejeitória ideológica, uma identidade construída em torno de não usar redes sociais. Isso é só uma reação diferente ao mesmo estímulo. A resistência real é mais silenciosa. É a construção gradual de um sistema interno mais forte do que o sistema externo, que tenta substituí-lo. Mas aqui está a tensão que não vai embora. O sistema externo continua se refinando cada vez mais. Cada interação do algoritmo é mais precisa do que a anterior. Cada interface é testada contra versões anteriores para maximizar a captura de atenção. Você está num processo de recalibração constante, não uma batalha com começo, meio e fim, mas uma manutenção contínua, como higiene, como sono, como qualquer sistema biológico que requer atenção para não entrar em colapso. E talvez a pergunta mais desconfortante de todas não seja sobre o passado. Não é quanto tempo eu perdi, não é o quanto fui manipulado. A pergunta mais desconfortável é sobre o agora. E isso, meus amigos, isso é Verifacto. Se inscreva para mais conteúdos assim.